Bem-vindos a esta análise, uma produção do editorial Quantum Docs. Eu sou a Ana. E eu sou o André. Hoje, vamos investigar um enigma de 900 anos, o crânio Star Child, encontrado no México, sabe? E que, nossa, ainda hoje gera muito debate. É verdade. A gente está se baseando bastante num artigo do site The Ancient Code, né? Isso. E a nossa missão aqui é, bom, tentar desvendar a história da descoberta, olhar essas características bem incomuns dele, os testes de DNA que são super controversos. E as teorias, claro. Se era humano, se era híbrido, ou alguma outra coisa completamente diferente. Exato. Ok, então, vamos lá. O que exatamente faz desse crânio, que foi achado, tipo, quase um século atrás, um negócio tão fascinante e polêmico até hoje? Olha, a história começa lá nos anos 1930, numa área bem remota perto de Copper Canyon, lá em Chihuahua, no México. Foi uma adolescente mexicana que encontrou não um, mas 2 esqueletos completos, na entrada de uma mina antiga. Nossa, 2 esqueletos? E ela fez o quê? Levou pra casa? Levou. Só que aí teve uma chuva muito forte, sabe? E a água acabou levando os ossos dos corpos. Só sobraram mesmo os crânios. Que coisa. E ela guardou esses crânios? Guardou por toda a vida dela. Aí depois que ela faleceu, eles foram parar, de alguma forma, nas mãos de um casal americano, Ray e Melanie Young. E foi aí, né, que a história começou a esquentar de verdade. Ah, Melanie, que era enfermeira neonatal, certo? Exatamente. E por causa da experiência dela, quando ela olhou para o crânio menor, que depois ficou conhecido como Star Child, ela, ela notou que as características não batiam, sabe? Não pareciam as malformações humanas que ela estava acostumada a ver no trabalho. Entendi. Foi essa percepção dela que deu start, então? Essa suspeita inicial dela foi o que realmente impulsionou décadas de investigação que vieram depois. E essa suspeita dela se baseava em quê exatamente? O que tinha de tão diferente nesse crânio? Bom, se você compara com o crânio normal, da mesma idade estimada, uns 5 anos por aí, as diferenças são gritantes. A forma geral dele é muito esquisita. Esquisita como? É mais largo, meio achatado atrás, sabe? E as órbitas dos olhos, nossa, são muito rasas. Isso provavelmente significa que os olhos quase não se mexiam. Que estranho. Tem mais, o forame magno, aquele buraco na base do crânio por onde passa a medula, ele está posicionado bem mais para frente, quase no centro da base do crânio. Isso não é normal em humanos. O artigo que a gente leu fala que são muitas diferenças, né? Sim, muitas. Catalogaram umas 25 anomalias importantes, comparando com um crânio humano padrão. Por exemplo, ele não tinha seios frontais. Aquelas cavidades na testa? Isso, nenhuma. Os músculos para mastigar eram bem menores e também não tinham o ínion, aquele ossinho saliente que a gente tem atrás da cabeça na base. Caramba! O que impressiona aqui não é só uma coisinha diferente, sabe? É o conjunto, é a soma de tantas características anômalas que torna difícil achar uma explicação médica simples, uma causa única para tudo isso. E aí, com o tempo, o crânio foi parar na mão de pesquisadores como aquele Lloyd Pye, né, que liderou muitos estudos, e foi nessa fase que começaram os testes genéticos. Exato. Envolveram vários laboratórios, tipo Trace Genetics, Royal Holloway Institute. E a principal alegação que saiu desses testes bom, é bem chocante. Qual foi a alegação? A partir de análises de DNA, que começaram lá por 2010, a equipe do pai afirmou ter achado evidências de que partes do DNA do Star Child simplesmente não eram humanas. Como assim não humanas? Eles tentaram sequenciar o DNA nuclear e comparar com o banco de dados do NIAID, lá dos Estados Unidos, que é um registro genético enorme. E eles disseram que acharam um número bem grande de sequências de pares de base, os degraus do DNA, que não correspondiam a nada conhecido aqui na Terra. Peraí, DNA, não humano. Isso é pesado. O pai chegou a dar números, né? Algo como 56 variações em relação ao genoma humano, enquanto um chimpanzé teria só umas 2. Foi o que eles reportaram. E a conclusão da equipe, citada no artigo, era de uma probabilidade altíssima, tipo 90%, de ser um híbrido. Mãe humana, pai de uma espécie desconhecida. Nossa, é aqui que a coisa fica realmente interessante
E controversa pra caramba, né? Essa afirmação é o centro de toda a polêmica. Sem dúvida nenhuma. E aí, claro, surgem as interpretações que batem de frente. O Piá e o pessoal dele defendiam essa hipótese do híbrido. Chegaram a sugerir, com cautela, cenários como a intervenção alienígena ou engenharia genética lá no passado. E a outra versão, a mais cética? Bom, a comunidade científica mais tradicional argumenta que essas anomalias todas poderiam, sim, ser explicadas por condições médicas bem severas. Talvez raras ou uma combinação delas, como hidrocefalia congênita, por exemplo. Aquela condição de acúmulo de líquido no cérebro. Isso, que pode causar deformações cranianas bem extremas. Então eles dizem que talvez seja só um caso muito, muito severo de uma condição conhecida ou uma combinação rara. E para complicar ainda mais, tem uma lenda local que parece meio que se encaixar nisso tudo, não é? Sim, e isso é fascinante. Lá na região onde acharam os crânios, existe uma lenda indígena que já era contada há pelo menos uns 200 anos sobre os tais Filhos das Estrelas. Filhos das estrelas? É. Seriam seres que vieram do céu, tiveram filhos com mulheres da região e depois de alguns anos levaram essas crianças híbridas embora. Quando você junta tudo isso, as anomalias físicas gritantes, os resultados de DNA que ninguém concorda e essa tradição oral local que parece ecoar justamente a teoria mais extraordinária... Fica difícil não pensar, né? Exato. Levanta uma questão bem importante sobre como a gente interpreta evidências que saem muito da curva, que desafiam o que a gente acha que sabe. É uma mistura realmente explosiva de ciência, mistério e até folclore. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Diante de anomalias físicas tão óbvias e dados genéticos que parecem não se encaixar no que a gente conhece, onde é que a gente traça a linha? O que é realmente inexplicado e o que é só algo que a ciência médica de hoje ainda não conseguiu entender ou catalogar? Que tipo de prova seria necessária para, sei lá, resolver de vez esse enigma do crânio Star Child? Uma pergunta excelente. E que, pelo visto, vai continuar no ar por um bom tempo. Bom, agradecemos a todos pela audiência, pela conexão aqui nesta exploração tão intrigante. Valeu, pessoal. Continuem acompanhando o trabalho do editorial Quantum Docs. A gente está nas redes sociais, é só procurar por @QuantumDocs. Tem também nosso site de estudos e pesquisas, o estudos.quantumdocs.space, e o nosso portal principal, quantumdocs.space. Isso aí. Até a próxima!